Evangelho segundo Mateus. Mateus 24. Você que trouxe a Bíblia, abra aí. Na Palavra de Deus, 24 de Mateus. Amém? Mateus capítulo 24, fácil de achar, é o primeiro evangelho, né? Primeiro livro do Novo Testamento. Diz assim, versículo 1: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Nossa, que barulho de gente aqui do lado. Podia ir aqui, pastor, e pedir quem de adultos passa por aqui, ó, para entrar para o templo ou subir. Aqui, versículo 3: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Eu vou ficar por aqui. Eu vou falar sobre o capítulo 24 todo. Não vamos ler tudo, mas um capítulo todo eu vou dar um breve resumo do que Jesus fala. Amém. Preste bem atenção nesta pergunta dos discípulos, que disse assim: Que sinal haverá? Dize-nos primeiro quando é que vai acontecer essas coisas. Que coisas? A destruição do templo. Jesus disse: olha, esse templo vai ser destruído. Tá bem, diz-lhe então, quando é que isso vai acontecer? Segunda coisa, diz-nos também quando é que o Senhor vai voltar. Quais são os sinais que indicam que o Senhor vai voltar? Certo? Vamos orar. Pai, neste momento nós queremos voltar inteiramente o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser para ouvir a Tua palavra. Fala comigo, fala conosco nesse tempo, Deus, onde precisamos tanto ouvir a respeito da Sua volta. Que o Espírito Santo nessa noite possa achar corações aqui abertos e dispostos a receber a palavra e guardá-la. Em nome de Jesus pedimos. Amém e amém. Meus queridos, podem sentar. Todo mundo aqui olhando para mim, dá uma olhadinha para cima e diz assim: que lindo! Ele vem. Ele vem. Aí agora olha para a pessoa do seu lado e diz: e você vai? Amém? Amém. Que Ele vem, eu tenho certeza. E essa pergunta, ela é bem incisiva. Você vai? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Meus queridos, estamos nos fins dos tempos. Amém. Glória a Deus. Estamos nos fins dos tempos.
Jesus breve volta. Amém. Ele prometeu. E Ele vai cumprir a sua palavra. Amém. O mundo está cada vez mais maduro para o juízo. As profecias estão se cumprindo diariamente. Os sinais que antecedem a volta de Jesus nos alerta que breve, muito breve, a trombeta de Deus vai soar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando os discípulos pediram para o Senhor que desse para eles uma ideia de quando isso iria acontecer, que sinais haveriam, Jesus, no capítulo 24 de Mateus, descreve uma série de sinais escatológicos, isto é, sinais que aconteceriam antes da sua volta. Ele fala do engano religioso, que muitas confusões na área da religião estariam abalando a estrutura da verdade, ao ponto de Jesus dizer: os sinais, os prodígios que acontecerão falando de mim, do meu nome, vai ser tão difícil de discernir, até que ele diz: se possível, até os escolhidos vão ser enganados. Isso mostra, queridos, que de fato o ensino religioso nunca teve tão forte no mundo. As falsas religiões proliferam cada vez mais. Os falsos profetas se levantam aqui e lá. Os terremotos açoitam as cidades e o mundo. A fome assola a terra. As muitas e surgentes guerras revelam, irmãos, que de fato o homem não mudou. No Oriente, nunca vi tanta guerra. A Síria vive uma matança de gente da sua própria nação. Já notou, irmãos? Uma matança, não de inimigos de fora, mas eles matam. No Iraque teve guerra, mas continuam matando como nunca. Bombas e bombas aqui e homens bombas lá estourando. Jesus fala desta vontade de matar que existe no ser humano e que isto iria volumar-se de uma maneira maior ainda. As epidemias alastram-se, espalhando tormento e morte. Londrina está no limite de uma epidemia de dengue. Incrível. Caçam uma coisa, resolve aquilo, aparece outro. A ciência nunca alçou lugares tão elevados. Cada dia multiplica a ciência. Nós estamos chegando no fim. Vivemos tempos angustiosos. A igreja tem sido perseguida no campo das ideias no mundo inteiro e torturada fisicamente. Vivemos numa nação onde ainda há liberdade. Mas domingo passado tivemos aqui a apresentação de quantos países? 10 nações que mais perseguem a igreja, o cristianismo. Jesus disse, irmãos, que quando essas coisas começassem a acontecer de uma maneira mais alarmante, mais avolumadas, que nós de fato
prestássemos atenção, porque o fim estaria muito próximo. Obrigado, irmão. Jesus fala nesse capítulo, queridos, que a sua volta, ela será o final desse sistema que nós chamamos sistema solar terreno aqui. Pedro disse que o sol que agora vemos, as estrelas que agora vemos, todo esse sistema aguardam aquele dia quando os céus passarão com um estrepitoso estrondo. As estrelas, o sol, todo esse sistema entrará em chamas. Tudo será destruído. Mas Jesus fala de uma coisa maravilhosa, irmãos. Ele diz que quando Ele voltar, todo olho o verá. Amém. Quando Ele foi, apenas 500 irmãos viram Jesus subir. Paulo diz mais ou menos 500 almas, 500 irmãos lá no Monte das Oliveiras presenciaram Jesus sendo elevado aos céus. E os discípulos continuaram olhando até que então apareceram anjos e disseram: varões, por que estão olhando para cima? Do mesmo jeito que Ele está indo, Ele voltará. Amém. Só que agora, irmãos, a sua segunda volta, a sua segunda vinda, diz: todo olho verá. Amém. Até aqueles que o traspassaram, até aqueles que o mataram, até aqueles que feriram, tanto fisicamente como moralmente, como agrediram com palavras, com calúnia, todo olho verá. Sua vinda, ela será física. Ele vem com o corpo glorificado que Ele tem hoje. Será uma vinda pessoal, visível, audível, gloriosa, porque a trombeta vai soar, a terra toda será sacudida por esse toque dos céus. Ele vem todo-poderoso. Amém. Ele virá não mais como um servo, porque a primeira vinda Ele despiu-se da sua glória. Ele vestiu a nossa humanidade, Ele veio e assumiu a forma de servo, mas agora Ele vem como Rei dos Reis. Amém. E como Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Ele virá não mais como advogado, mas Ele vem como juiz. Hoje Ele é o seu advogado, o meu advogado. Lá no livro de Hebreus diz: nós temos um advogado. Mas quando Ele voltar, Ele vem como juiz. Amém. Amém, queridos? Ele vem para julgar vivos e mortos. Ele virá não mais para salvar, mas Ele vem para julgar. Quando Jesus voltar, queridos, as oportunidades estarão encerradas. A porta da salvação estará fechada. Lembra da parábola das 10 virgens, no capítulo 25? Que ilustra esse quadro que Ele vem, e vem a hora que menos espera, e de repente diz: Ele veio, e aquelas virgens despercebidas, então batiam e batiam na porta, dizendo: abre-nos, abre-nos. Quando Ele vier, a porta vai estar fechada. Será o grande dia do juízo, queridos. Ele vai assentar-se no seu glorioso trono de glória e vai julgar as nações. Todos terão que comparecer diante dele. No livro do Apocalipse, capítulo 20, fala desse trono branco. Todos. Eu e você estaremos lá. Amém. Todos. Já imaginaram, irmãos, quantos seres humanos existem na face da terra, vivos e aqueles que já viveram aqui? Todos.
Ninguém, grande, pequeno, não importa, porque diz que o mar devolverá seus mortos, a terra devolverá seus mortos, enfim, não importa a forma que a pessoa viveu e morreu, não importa o canto que ela viveu, todos estarão diante do trono branco. Amém. Amém. Aleluia. Será o dia do juízo. Glória a Deus. Grandes e pequenos, simples e importantes, sábios e indoutos, todos. Em vão, os homens vão tentar fugir da sua presença. A Bíblia diz que muitos tentarão fugir. Todos serão julgados segundo as suas obras. Todos. Todos aqueles, porém, que não forem encontrados escritos no livro da vida, ou seja, todos aqueles que não receberam a Cristo como Salvador e Senhor, serão lançados do lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Pastor, mas Deus vai fazer isso com os seres humanos que Ele ama? Irmãos, Ele ama ao ponto de ter enviado seu unigênito Filho, ao ponto de Jesus ter dado a vida por todos. João 3,16 diz que Deus amou a humanidade inteira, que Ele deu seu unigênito Filho. Mas naquele dia, quem não reconheceu, quem fez pouco caso da graça salvadora, quem não tomou posse pela fé, creu nele, viveu nele, perseverando em santidade, naquele dia, que o seu nome não for achado escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, ou chamado inferno eterno, onde o bicho não come, onde o fogo nunca vai apagar. É um lugar de tormento eterno. Irmãos, esse dia pode ser hoje, esse dia pode ser daqui a 1000 anos, eu não sei, mas esse dia vai acontecer. Aleluia. E para Deus não importa, porque para Ele 1000 dias é como um ano, um dia é como... Como é que é? Enfim, Deus não conta o tempo como você conta. Amém. 1000 anos como um dia. 1000 anos é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Não faz quase diferença nenhuma essa questão do tempo para Deus. Por isso, não brinque. Amém. Não brinque, porque primeiro, queridos, quando eu pergunta para a pessoa, ele vem com certeza, isso não tem dúvida. Como o pastor leu aqui no início da Bíblia, diz: quem diz que ele vem, é ele mesmo. Quem diz que ele vem é o próprio Pai, que diz: meu filho vem. Não sou eu, pastor, dizendo ele vem. Isso eu tenho certeza que ele vem. Agora, se você vai, aí é com você. Porque ir, todo mundo vai, irmãos. Ou vai para o gozo eterno. Jesus vai dizer para aqueles que estiverem à sua direita, dizendo: vinde para cá, benditos de meu Pai. Amém. Amém. Venha, entre neste lugar de gozo, entre nesse lugar chamado Nova Jerusalém, ou céu eterno de glória, de adoração eterna, de gozo eterno, 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 que nunca termina. Aí vai dizer àqueles que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O céu, queridos, é para quem é remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. E o inferno é para quem escolhe ir para lá. O inferno não foi feito para homens. O inferno foi um lugar já feito para a condenação do diabo e dos seus anjos. Mas homens escolhem ir morar lá.
Porque seres humanos são livres, dizendo: nessa vida eu não abro mão. Eu quero curtir, eu quero viver a minha vida. Eu não quero saber essa coisa de Deus, de igreja, essa coisa de ficar vivendo uma vida bitolada. Eu quero curtir a vida, aproveitar meus prazeres da carne. Eu quero viver do meu jeito. Está dizendo: então, Jesus, tudo bem, eu não quero ir para o céu de gozo, eu quero queimar no inferno com Satanás e seus anjos. Pô, aí é livre. A escolha do ser humano é livre. Deus deixa de amar? Não. Amém. E Ele está mandando dizer para você hoje à noite, que está aqui brincando com a sua salvação: Ele te ama demais. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Conserta seu coração com Ele hoje à noite. Diga para Deus: eu não quero mais brincar. Amém. Eu quero ser cristão mesmo. Eu quero repudiar o mal, rejeitar o mundo e todos os seus prazeres. Eu quero tomar posse da minha salvação. Eu quero o céu de glória. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, Ele vem. Ele vem. Amém. Ele vem. Ele virá quando as pessoas estiverem questionando a veracidade da sua volta. Pedro diz que muitos questionam: esse que o mundo é mundo, está do mesmo jeito. Pedro disse: olha, vocês esqueceram que um dia Noé pregou que ia chover num lugar que não chovia. O povo disse que tu ficou louco, homem, só cai orvalho, você disse que vai chover? Porque ele disse que não caía chuva naquela época, só orvalho. Mas Noé disse: Deus falou que vai cair chuva dessa vez, não vai ser orvalho não, vai ser chuva de enchente, e essa terra vai ser toda ela coberta de água. Ficou louco, homem, tu ficou louco. E Noé disse: está chegando o tempo, 120 anos pregando, e chegou o dia que veio água mesmo, irmão, e muita água, tanto descia do céu como subia da terra, e toda a terra ficou coberta. E Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Está aqui no capítulo, leia o capítulo em casa. Ele disse a mesma coisa. O povo zombava, e agora lá Pedro disse: olha, do mesmo jeito que aconteceu com a geração de Noé, haverá uma geração de pessoas dizendo: será que ele vem? Está lá no capítulo 3 da segunda epístola de Pedro. Leia lá em casa, segunda de Pedro 3. Ele disse que o povo vai zombar, dizendo: desde que o mundo é mundo, ele não mudou nada, é a mesma coisa. Chove, faz frio, faz calor, tem terremoto aqui, terremoto lá, as coisas acontecem. Pedro disse: vocês esqueceram que ele era tão longânimo que durante 120 anos ele pregou. E Pedro disse: ele vem. Amém. Amém. Não há dúvida que ele voltará. Oh, glória. Nos dias de Noé foi assim: casavam, davam-se em casamento, a vida era normal, levantava, ia para o trabalho, voltava, ia para a faculdade, voltava, estudava, fazia toda a sua lida normal. E de repente a chuva veio, e de repente ele vai voltar. Amém. E o fogo vai acender, e essa terra e tudo que nele existe será destruída. Amém. Nós, porém, aguardamos um novo céu e uma nova terra. Aleluia, queridos. Nós, porém, aguardamos um novo céu e uma nova terra. Amém. 1 de Pedro 3,10 fala lá que ele vem. 2 de Pedro 3,10, ele vem. Quando o povo menos espera, ele vem. Você está preparado para aquele dia? Amém. Que pode ser hoje? Se ele não vier quando você estiver vivo, uma coisa é certa: você vai. Amém. Não sei se para o céu, mas que você vai, porque ninguém fica aqui. Concorda? O seu chamado pode acontecer, eu não sei. Essa semana morreu mais um desses famosos da televisão, morreu, 43 anos, morreu, não é isso? Um famoso da TV aí, né? Da Record lá. Da Record, uma pessoa famosa da TV. 43 anos, morre também, seja famoso ou seja sem fama nenhuma, tá entendendo? Pessoas morrem. Morre com 60, com 70, com 100, com 90, mas morre também com 43 anos, cheio de vida. É o que eu quero dizer, queridos: ele vem. Amém.
E o importante é: você está pronto? Amém. Você está preparado? A sua lâmpada tem azeite? Sua lâmpada tem azeite suficiente? Amém. Não deixe para a última hora. Eu estava lendo uma história verídica de me parece que uma das rainhas da Inglaterra, não me lembro muito bem, que quando esta senhora já estava ali no seu leito de morte, chegou alguém e dizendo para ela: você precisa se preparar. E ela olhou e expressou: você acha que eu deixaria uma decisão tão importante para a última hora? É uma dessas antigas rainhas da Inglaterra. Acha que eu deixaria uma decisão tão importante para a última hora? Naquele dia, queridos, será tarde demais para se preparar. A preparação, ela é pessoal e intransferível. Lembra da história das virgens que chegaram para aquelas que estavam preparadas e disse: transfira para nós a sua preparação. Elas disseram: é impossível. Isto é, Jesus disse que haverá um homem e uma mulher deitados na cama. O homem pode subir e a mulher ficar. Porque o homem não transfere salvação. A salvação, ela é pessoal. A mulher não leva o marido. Está entendendo? Mães estarão amamentando seus bebês e elas, de repente, quando Jesus voltar, os bebês vão, porque dos tais já é o Rei dos céus. E mães viverão o maior tormento quando seus bebês serão tirados, porque não se transfere salvação. Amém. Salvação é graça. A mãe não salva o filho, o pai não pode salvar o filho não salva a mãe. A alma que pecar, essa morrerá, mas toda alma que com a boca confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor tem a vida eterna. Esta é a maravilha do cristianismo, irmãos. Mães oram pela salvação de seus filhos, esposa intercede pela conversão do esposo a mesma coisa, a família intercede, mas a salvação, ela é pessoal. Aleluia. Cristo voltará. Amém. Por isso eu tenho que viver Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele vem arrebatar um povo. A igreja que Paulo diz que Jesus vem buscar é aquela igreja que tem as suas vestiduras lavadas e branquejadas no sangue do Cordeiro. Esta é a noiva de Cristo. Esta é a noiva de Cristo. Ele deu a si mesmo pela sua igreja, para ter para si mesmo uma igreja sem mácula, sem mancha, sem ruga, porém santa e sem defeito. Maravilha! Isso está no capítulo 5 da Epístola aos Efésios. A partir do versículo 24, leia lá. Eu não vou ler agora por causa do tempo hoje à noite. Queridos, a volta de Jesus, ela é real. Ela é verdadeira. Os sinais são muitos. Os sinais são muitos. E um dos sinais, queridos, que é alarmante hoje é o número de pessoas que têm apostatado da fé verdadeira. Fala de uma apostasia enorme. Paulo disse: nos últimos tempos, quando a igreja tivesse prestes a ser arrebatada, muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tempo de confusão no mundo do cristianismo, onde as pessoas correriam atrás dos sinais e não buscariam uma conduta real de vida. Hoje li algo, irmãos, a respeito de um dos homens que mais
me inspirava no tempo do seu auge. Hoje a irmã Balbina trouxe uma reportagem daquelas que me deixa triste, de uma das personalidades que era, eu diria, num tempo, ele era a voz evangélica no Brasil. E esse homem, num dos seus cultos, da sua pregação, que está no YouTube, e ele disse assim: eu não acredito na Bíblia. Eu divorcio Jesus da Bíblia. Ele diz porque a Bíblia faz pessoas ficarem farisaicas. A Bíblia é uma fábrica de fariseus. Eu não concordo com os escritos de Paulo, eu não concordo com o Velho Testamento, eu só concordo com Jesus. Eu disse, como que um camarada é tão louco assim? Como que ele concorda com Jesus se Jesus é a própria palavra? Ele é o próprio verbo, ele é a palavra encarnada. Queridos, é impossível crer em Jesus e não crer na palavra. Toda a Bíblia, Paulo disse, toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, ela é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos fazer perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a obra de Deus. Divorciar Cristo da Bíblia é uma heresia. Mas hoje, queridos, as pessoas usam a Bíblia para fazer da igreja, de fato, queridos, um grande negócio. A igreja de hoje, infelizmente, ela tem se tornado um grande negócio. A segunda vinda de Jesus será de fato precedida por um abandono da fé verdadeira. Meu amado irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, nem todo lugar que diz ali está acontecendo coisas tremendas no nome de Jesus. Jesus disse, eis, muitos dirão, ele está ali, ele está fazendo lá. Ele disse, haverá um profeta, um falso profeta dizendo lá, está fazendo sinais, está fazendo prodígio em meu nome. Jesus disse, cuidado, porque surgirão muitos no meu nome, principalmente no campo dos milagres, das maravilhas. Ele disse que uma das maneiras que Satanás, irmãos, atuaria na terra é que ele se transformaria de tal maneira num operador de milagre no nome de Jesus, que as pessoas, até os escolhidos de Jesus, abaixariam a cabeça para receber imposição de mãos que são verdadeiros instrumentos do diabo. Meu irmão, não abaixe a sua cabeça para pessoas que você não conhece, que você não sabe se são verdadeiros cristãos ou não, que tem compromisso com a Bíblia, pessoas que você sabe, esta pessoa eu conheço, eu sei quem é. Porque hoje, infelizmente, o diabo, irmãos, não vai, num país com tanta liberdade como o nosso, ele não vai agir te perseguindo, dizendo, você tem que deixar de ser crente. Não quer que você seja crente, que você corra daqui e até corra para um lado e por outro, atrás de ventos e ventos. Vivemos hoje, irmãos, a explosão da falsa religião. O islamismo domina cada vez mais. Já há mais de 1 bilhão de pessoas seguindo o Islã. Cada vez mais. O próprio catolicismo está vivendo com esse novo Papa um reavivamento. Quando eu falo de reavivamento, eu não estou falando de vida verdadeira. O espiritismo kardecista, o culto afro-brasileiro, cada dia prolifera mais. As religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo e tantos ismos, eles têm bilhões de pessoas, irmãos, num berço de total cegueira espiritual. O mundo vivendo esses sinais. Os desvios teológicos são gravíssimos. O liberalismo,
o misticismo, o sincretismo, os grandes seminários, irmãos, que outrora formavam teólogos, missionários, hoje, infelizmente, são escola totalmente da linha liberal. Muitas igrejas históricas estão se rendendo ao liberalismo. Irmãos, vivemos a época que Jesus disse que o amor verdadeiro se esfriaria. Quero dizer para os irmãos que o Brasil, ele está vivendo uma crise moral como nunca visto. A família, os valores da família. No Congresso, todos os dias tem projetos sendo discutidos e até aprovados, como irmãos, já pensou, a Bíblia disse: pais, eduque seus filhos. Mas agora são capazes, irmãos, de levar para um legislativo, escrever uma lei dizendo: o governo é que vai dizer como você educa. Você, se der uma palmada no bumbum do seu filho, você está infringindo uma lei e pode ser condenado, porque o pai não pode mais dar uma palmada no bumbum do bebê. A lei da palmada. Irmãos, já pensou? Já pensou? Eu toda a vida fui contra a violência educativa, que violência não educa ninguém, mas disciplina sim. Uma época que, olha, meus queridos irmãos, o que a Bíblia diz, vão fazer leis e mais leis para contradizer o que a Bíblia diz. Infelizmente, vivemos uma crise política social misturada com a religiosidade. A verdade é torcida. A igreja está se transformando numa empresa, num grande negócio. O púlpito, irmãos, infelizmente, em muitos lugares hoje nesse país, é um verdadeiro balcão de negócio, uma troca. Você compra e então vai receber os benefícios de Deus. É uma barganha. O Evangelho tornou-se um grande produto de consumo na nossa nação. Os crentes são mais consumidores do que adoradores. A depravação moral, ela aumenta cada dia mais. 24 de Mateus aqui, capítulo 24, versículo 12, Jesus fala da depravação. O mundo, queridos, quando Jesus voltar, e Ele está pronto para a sua volta, Ele vai ser um mundo sem referência, perdido, confuso, sem balizas morais, sem ética nenhuma. Os absolutos serão jogados por terra, tudo é relativo. A desintegração da família, ela é cada vez mais vista. Os valores, como falamos aqui, colapso total. O índice de infidelidade conjugal. Eu estava vendo, irmãos, uma reportagem na CBN, eu ouço bastante uma reportagem na CBN, que diz, irmãos, que na Inglaterra, olha bem, irmão, Inglaterra, um país que foi berço de missões, na Inglaterra, onde a prostituição, ela é legalizada, e a droga também é livre. Irmãos, eles disseram que se hoje
proibisse droga e prostituição, a Inglaterra teria um grande problema de colapso, porque é um grande negócio para a Inglaterra a prostituição e a droga. O lucro que dá para o governo, porque as prostitutas pagam imposto, entendeu? Lá é legalizado, tem que pagar imposto. Cada cliente dá um troco, porque eu tive lá, outra terra que paga imposto, né, Alisson? Tudo ali é caro, não é? Mas é um país, irmãos, onde é legalizado. Então disseram que lá é um grande negócio vender droga e prostituir, queridos, para a nação. O mundo que vivemos, os valores, a ética, e tudo mais. A pornografia é um grande negócio. A depravação moral é cada vez maior. Vivemos numa época que eles chamam de revolução sexual, ou eu chamaria de depravação sexual. O homossexualismo, a infidelidade, a falta de freios morais, não existe nada mais. Não tem censura. O mundo, o cálice da ira de Deus está cheio. Ele vai voltar. Amém. Ele vem. Amém. Ele vem. Vamos ficar em pé. Irmãos, é tão sério isso que eu estou dizendo. Aleluia. Muito sério. Se agarre em Cristo hoje. Amém. Viva Jesus 24 horas no dia. Amém, Jesus. Não brinque com a sua fé. Glória a Deus. Todos os dias, diga para Ele: Senhor, eu quero sentir arder o meu coração. Eu quero que a chama jamais apague. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele vem. Amém. E Ele disse: do dia e da hora ninguém sabe, mas os sinais mostrariam que Ele vai voltar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, Tu conheces cada pessoa neste lugar. Bendita é esta hora. Glória a Deus. Hora em que nós estamos aqui, Senhor, neste recinto, Glória a Ti, Senhor. meditando. Estamos aqui neste recinto hoje à noite falando do acontecimento mais importante da história da igreja, o dia da volta do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ah, Senhor, nessa noite, Espírito Santo, Tu és aquele que pode convencer. Tu és livre. Move cada coração essa noite.